Boa noite, estamos começando agora o Construção em Alta, o podcast que conecta você a informações, mercado e visão do futuro. Aqui a gente fala de construção, design e negócios de forma prática e atual. Eu sou William Pilati, empreendedor do setor de imóveis, móveis e tecnologia. Sou Giovanna Fachinelli, designer de interiores. Estamos ao vivo na Conexão FM 87.5 e também pelo Facebook da rádio, Instagram e YouTube. Participe com a gente, mande sua pergunta, deixe seu comentário e diga de onde está nos acompanhando. Hoje, nossos convidados, Eduardo Bruneto, diretor da Pórtico Ambientes Corporativos, e Daiane da Silva, diretora da Pórtico Ambientes Corporativos. Eduardo, sejam muito bem-vindos, Daiane, sejam muito bem-vindos. Para a gente começar, Eduardo, conta um pouquinho a tua história, como é que tu chegou, surgiu na Pórtico e o que te fez se manter nesse ramo corporativo. Boa Boa noite. noite a todos, obrigado pelo convite. Eu sou natural da cidade de Putinga, né, a região norte do Rio Grande do Sul. Vim para cá em 2009, para Bento Gonçalves, então fazem 16 anos, né? 15, 16 anos aí, mais ou menos. Trabalhei no ramo de administração de condomínios, sou formado em contabilidade, com pós-graduação em custos, e sempre fui, né, batalhando, nesse contato com pessoas, com o público, e a veia comercial minha, ela sempre estava acesa. Eu vou usar essa palavra, era onde que eu me sentia bem. Eh, trabalhei, na perdão? Foi, né? Tu me tocou. Desculpa. Perfeito. Trabalhei, em indústrias, né, e eu cheguei até a Pórtico no ano de 2021, né, Daia? 2021, que foi o ano também que eu conheci a Daia. Numa das nossas conversas, eu tô precisando de gente, eu preciso, né, equipe comercial. Então eu aceitei o desafio e iniciei o trabalho na Pórtico em 2021. Então já fazem 4 anos, né, que a gente está nessa trajetória e tô super feliz, né? Cada dia é um desafio e então que venham muitos outros desafios, né, Dai? Dai, Isso aí. quem é a Dai? E conta um pouquinho da história também, né? Muito bem. Bom, primeiro agradeço o convite, né, William, Giovana, Construção em Alta. É um privilégio a gente poder estar aqui contando um pouco da nossa trajetória. Me chamo Daiane, sou sócia fundadora da Pórtico. Foi fundada em março de 1999, então a gente está fazendo daqui praticamente 30 dias, 27 anos de empresa. Fundada pelo meu pai, e a Pórtico para mim é como se fosse um filho. Sempre cuidei com muito carinho, sempre me dediquei, sempre tive uma intenção clara aonde a gente gostaria de chegar. E há 4 anos, com a vinda do Eduardo, a gente deu um outro rumo, com muito mais potência na empresa, com muito mais abrangência geográfica também. E estamos aí esperando ali e traçando novos horizontes para Pórtico. Hoje a Pórtico trabalha exclusivamente com a área corporativa. E em que região vocês atuam? Nossos projetos já chegaram em todo o Brasil. Legal. Nós trabalhamos muito com arquitetos, Uhum. onde há especificações de produtos, materiais, então a gente chega, eu sempre digo que aonde um caminhão chegar, a Pórtico está. Então hoje nós estamos presentes em 9, 10 estados já Sim. do país, mas obviamente a nossa, eu sempre penso que o quintal de casa sempre precisa ser muito bem cuidado. Uhum. Uhum. E então nós, hoje atuamos forte aqui na Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, com uma intenção clara de atender bem os nossos. E acaba que se torna uma consequência atender o resto do país. Quando tu Hoje, fala, Dani, em 27 anos, né? Tu passou momentos e várias etapas e coisas diferentes. O que tem percebido que mudou, tanto no cenário do produto, quanto no cenário de como atender o cliente e tudo mais, nesse tempo de história dos 27 anos? Bom, é uma boa pergunta, e é uma pergunta que eu responderia talvez em algumas horas.
As mudanças do mercado acontecem por N razões, e talvez eu pensar numa linha do tempo, né, a gente falar da mudança do mobiliário, da mudança do Uhum. produto especificamente, eu prefiro ou preciso falar sobre a mudança de comportamento humano. E a gente falar em mudança de comportamento, a gente fala de necessidades de uma indústria, por exemplo, que cria produtos, Uhum. olhar para o ser humano como centro de tudo. E aí faz com que seja entregas estratégicas, que sejam produtos que a gente falar do ramo corporativo, a gente precisa entender que o ambiente impacta, ele nunca é neutro. Uhum. Positivamente ou negativamente o ambiente impacta. E talvez as empresas pensarem de uma forma estratégica é o grande diferencial. E a gente como loja, eu sempre penso que, a loja precisa se transformar num hub de negócios. Não é mais sobre entrar uma pessoa ou esperar essa pessoa entrar e fazer um atendimento. A gente promove eventos, a gente promove encontros, a gente promove network, a gente promove, festas lá dentro, já teve In degustação, desfile de moda. inclusive tem sábado, né? Inclusive, nesse sábado temos Jantar Sobre as Estrelas, que é um evento muito especial, uma agenda muito importante do ano pra gente. E que com uma intenção clara, né, além de ter as estrelas como principal Protagonista. cenário, e a experiência gastronômica como pano de fundo, Uhum. no fim das contas é sobre receber pessoas, sobre cordialidade, é sobre receber as pessoas dentro da nossa casa. Essa Sim. é a grande agenda do jantar. Hoje vocês trabalham, vocês conseguem fazer projetos internos também, ou o forte sim é mais com especificadores? Bom, o especificador ele vem Pode complementar. ele É vem como eu vou deixar até a parte comercial para o Edo, né, mas o especificador ele é uma ponte muito importante, né. Mas nós temos um departamento interno de projetos, onde dá todo o suporte. Muitas vezes dá o suporte para o próprio especificador, uma vez que a gente conhece toda a solução, né, então a gente faz uma criação colaborativa dentro dos projetos. Uhum. A Hoje gente você faz Até perdão, a gente faz uma curadoria junto com esse profissional de arquitetura. Então ele traz o projeto, ele diz assim, ele bate na porta: "Eu preciso de essa solução". Só que o que que ele especificou, talvez, claro, ele vem falando do nosso ramo corporativo, né, o profissional ele vem da escola do residencial, e o corporativo tem essa ele tem umas normativas a serem seguidas, ele tem uma particularidade, e essa particularidade é onde que entra a nossa expertise. Uhum. Então, o profissional entrega para nós e, ao mesmo tempo, a gente É. faz pontos. "Olha, aqui eu acho que essa solução, ela não vai ser bem-vinda", ou "Existe essa solução que ela é melhor, já foi testada, tem clientes, tem case". Então a gente acaba fazendo essa curadoria antes, para posterior validação, para posterior execução. Hoje vocês revendem produtos corporativos ou vocês produzem produtos corporativos? A gente revende, É a uma gente é marca. autorizado das fábricas, tá. Hoje a gente trabalha com produtos da Cavalete e da Jabiwork, mobiliário Jabiwork, cadeiras, parte sofás corporativos é da Cavalete. É, são essa aproximação que vocês fazem com o parceiro, né, com o arquiteto, com o especificador, perfeito. eh, esse conhecimento que vocês dão para eles, vocês fazem eventos, fazem essa troca, fazem essa aproximação, né, eh, e o quanto não sei se seria a palavra mais difícil, é ter mais uma pessoa além da compra, porque não é o cliente que está comprando, tem o cliente e tem o especificador no meio do processo. Como é que vocês lidam com isso? Isso é o dia a dia de vocês? Existem algumas formas de: "Ah, não, o cliente pode comprar direto também"? Boa pergunta, William. Eu só quero entender porque o comprar direto, tu diz o cliente comprar direto do nosso fornecedor, do Não, do nosso direto da sua loja. da minha loja? Eu posso Vocês comprar direto ou eu tenho que passar por um especificador? Pode comprar direto, tá. O que que acontece, né, quando a gente fala de projeto, é onde que, bom, eu vou abrir um escritório, Tá. né. Uma coisa é o home office para 2, 3 pessoas ou um escritório pequeno, onde que o
a própria pessoa entra no nosso showroom, a gente tem alguns produtos, não todos, e ele já, ó, eu quero isso, eu quero aquilo. Agora, quando que a gente está falando, né, com um projeto de 50 lugares, 50 postos de trabalho, 100 postos de trabalho, precisa necessariamente, sim, de um olhar de profissional de arquitetura, um Uhum, especificador. uhum. Porque o cliente ele não é o conhecedor de todo o que impacta no No espaço. dia a Ah, dia. iluminação vai impactar se ele escolher uma iluminação errada, persiana errada vai impactar, que daí volta a fala da Daya. É o cuidados do ambiente e não meramente produto. Uhum. Porque quem que está usando são pessoas, que é o Fa bem mais precioso tu das empresas, né? tu comentou sobre vários produtos na tua abordagem agora, falando de, iluminação, persianas. Hoje, o que que a Pórtico entrega como produto? O que que eu vou achar na Pórtico? Para quem não está nos ouvindo e nunca ouviu falar da Pórtico, quais linhas de produto vocês trabalham? O nosso caro-chefe, eu vou dizer assim, é mobiliário, né, para Tá, escritório e corporativo, e cadeiras, né. tá. Porém, o ano passado, a gente lançou um serviço, né, que é o Smart Corp. O que que é o Smart Corp? A gente integrou, toda uma metodologia que é o turnkey, chave na mão. Uhum. Então, onde que você cliente, você especificador, está com um projeto onde que, ao invés de buscar 10, 12 profissionais para executar esse projeto, ele procura, né, a Pórtico e a gente vai se responsabilizar por toda a execução, né. En Independente de ser os ramos de mesa, de mobiliário Iluminação, tudo e daí. cadeiras, todo o resto vocês entregam prontinho. en claro que validando o projeto, Sim, 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 validando sim, sim. toda, né, tem toda a parte de curadoria antes, né, Uhum. mas esse profissional, esse cliente, ele só vai se direcionar a mim. Aporte. Cobrança, um exemplo. Ah, o eletricista ele não veio, né, que impactou na questão do móvel. Não, é com o Eduardo. Como assim que ele não veio? Existe cronograma, vai ter um cronograma. Então, assim, a gente lançou esse produto o ano passado, né, esse serviço, Tá. validamos já É muito legal. 3 cases, né, Daya? 4 cases? 4 4 cases. cases. Foi um sucesso, né? A gente está agora com mais 2 cases em fase de finalização de início, de curadoria de Finalização de projeto, né, projeto. para depois execução. Eh, e tem um fator primordial desse serviço que é previsibilidade de gastos Uhum, e tempo. Você, William, você, Giovana, eh, aposto que é o bem mais precioso de vocês hoje, o tempo, né? uhum. Então vocês não que não queiram, vocês podem, né, buscar profissionais, eu quero, né, contratar um eletricista, um gesseiro, um marceneiro, enfim, mas quanto tempo vocês vão despender do que vocês sabem fazer para buscar esses profissionais? Uhum. Qual que é o valor que eles vão fazer para vocês? E E depois, Eduardo, até pro especificador, né? Ele tem que se direcionar a ti, né? Perfeito. Senão tu tem que ligar pro eletricista, pro gesseiro, pro pintor, pro dos móveis, É a né? dor de toda Pra obra. gente é muito mais desgastante do que tu ter que se direcionar a uma pessoa, né? Daiane, eu vou passar para ti a pergunta, porque eu quero usar a tua história dentro da Porta. Como é que é para uma loja de venda de produto lançar no ano passado um serviço? É. É, pois é. Bom, eu reforço a minha fala de antes, né? Hoje uma loja não é mais uma loja de produtos. A gente começa por essa premissa, né? O varejo, o comércio que pensar que abrir as portas e aguardar um cliente entrar vai sobreviver ou vai crescer, ele está enganado. Então eu parto dessa premissa. Eu entendo particularmente que o futuro dos nossos negócios é o serviço que a gente entrega. Hum. O valor gerado dos nossos negócios é o serviço que a gente entrega. A Portico tem uma expertise de 27 anos, estamos indo rumo aos nossos 30 anos, são 3 décadas de trabalho. Lançar o Smart Corp para nós, faz exatamente um ano que a gente lançou, como serviço, valida a nossa história, valida o que a gente tem como propósito, Uhum. toda a fortaleza que a gente construiu até hoje.
Eu não me lembro, eu acho que foi essa semana que nós discutindo ali com a diretoria, né? Com a diretoria, em discussão sobre alguns pontos e melhorias, enfim, a gente recentemente fez nosso encontro de planejamento estratégico com todo o time. Eh, eu digo que tem coisas que a gente não precisa mais explicar em 30 anos. Sim, Tem coisas que a gente não precisa, a gente não chegou ontem. sim. Então, trazer o serviço para dentro da Pórtico, o produto, né, serviço, primeiro que são mares muito diferentes navegados, né. E isso é muito bom, isso é muito bom. Acho que o meu medo sempre foi ter uma empresa velha. A Pórtico se tornar uma empresa velha, ociosa. Esse foi sempre o meu medo. Porque a gente tem exemplos. Uhum. Nós temos exemplos de empresas, né? Nós temos uma característica aqui na Serra de empresas familiares, Ainda né? mais isso no vínculo familiar, né, ela se Um torna vínculo mais familiar, lenta no processo, digamos assim. né? E aí tu pensa, meu pai que foi o fundador, eu tô com ele desde o primeiro dia lá, ele segue trabalhando, Ai, que é legal. alguém que a gente tem muito respeito e honra muito a Uhum. figura dele. Aliás, o William, no sábado tu vai conhecer ele, Conhece vão Sim, conhecer ele. com certeza. Com Porque certeza. ele é a figura de maior simbologia hoje dentro da nossa empresa. Talvez sim. não é mais o executor, né, de estratégias, de correr atrás, de buscar novos mercados, Uhum. mas ele tem uma simbologia como figura muito importante. Então, trazer isso, penso que a gente renova o que a gente sempre teve como objetivo, não se tornar uma empresa velha, Uhum. e a gente fortalece e entende o que é o papel do varejo hoje, que é entregar serviço de qualidade para gerar valor. Porque vamos lá, a gente não está inventando a roda. Hum. Cadeira e móveis, a gente não está inventando absolutamente nada. A gente tem a parceria e somos autorizados de duas grandes empresas com referência nacional, mas a São gente não está inventando a roda. Uhum. são as maiores, né, Dai? As maiores. Cada noite é E a aí eu maior. sempre penso, eu digo, tá, gente, vamos lá. Se a gente lidasse com esses produtos como se fosse uma commodity, Fosse só o produto. fosse só produto, por que o cliente escolhe a Pórtico? Por que tu escolheria a Pórtico, William? Por Exato. quê? Por quê? Eu sempre me pergunto assim, ó, toda manhã eu me pergunto por que o cliente entra por aquela porta? Quais as razões dele ir? Porque se o tempo virou o bem precioso de todos nós, a razão tem que ser muito forte para vir. Tem Uhum. que ser Uhum. muito E para forte. querer Hum. ficar e Pra querer consumir. ficar. No entanto, que a gente investe uma vez por ano, a gente faz uma super reforma dentro da empresa. Fizemos, né? O ano passado, inclusive, no jantar sobre as estrelas do ano Estava. passado, tava, né? Eu disse, pintor, por favor, vai para casa que eu preciso fechar aqui, porque vai acontecer o jantar. Porque a gente entende que o ambiente precisa ser um ambiente acolhedor, seguro, de calma, porque não existe boa compra feita às No pressas. barulho. Não existe boa compra feita às pressas. A gente proporciona ambiente da calma, da tranquilidade e da segurança. E tu Uhum. vai me dizer isso quando tu for conhecer o nosso espaço. Vamos E conhecer. consultores que de fato saibam, né? Então a gente tem uma equipe, olha, Muito treino, né? muito treino, Muito muito treinamento. treino. Muito treinamento. Tu comentaste sobre a busca de novos mercados, né? Como é que se dá essa busca hoje? Porque vocês têm a busca que poderia ser o cliente final diretamente e a busca do parceiro arquiteto, parceiro especificador. Como vocês fazem essa prospecção hoje ativa para aumentar o mercado? Prospecção. Deixando essa resposta para o diretor comercial. É a cereja do bolo, Will. Mas a excelente pergunta, né? Mas eu vou voltar um pouquinho no tempo, porque a gente tem na nossa base de clientes empresas, né? O nosso principal fonte de receita são PJs, né? Então são indústrias, são Uhum. empresas. A gente atende, claro que pessoa física também compra da gente, mas Mas em o, volume e o vo- proporção é é menor, PJ, né? tá? É, É exato, PJ. Então, exato, e exato. essas PJs, temos na nossa base empresas que 25 anos compram com a gente, com a Pórtico, Entendi. tá? Então, assim, Uhum. volta à frase da Daia, não é só sobre produto,
Uhum. Porque se fosse só sobre produto, tem muita gente batendo na porta. Exato. Então, é o serviço. O diferencial da Pórtico, obviamente, sim, temos produtos de qualidade, garantia, mas a cereja do bolo é o que a gente faz. É o Uhum. que é o nosso cuidado. É onde não consegue ser mensurado, né? Isso. E esse cuidado Que é mais que eu difícil quero copiar. trazer, William, é onde que a gente trabalha a prospecção, tá? Eu tenho um cuidado em conversar com cada profissional de arquitetura para entender no que ele trabalha. Porque já recebemos de tudo, né, Daia? O profissional que ele é só do residencial, mas ele, enfim, fez a venda lá de um projeto e é o único da vida dele até então de corporativo. E Sim, na eu, verdade, esse arquiteto, teoricamente, se tem um arquiteto que está nessa pegada, ele não teve trabalho com nenhum corporativo, e ele abraçar um corporativo, vocês vão lá, abraçam ele, botam ele embaixo do braço e vão fazer com que fique tudo perfeito na a gente entrega. Esse ajuda. seria o A ponto. gente vai dar a curadoria necessária, William. Sim. Sim, vai dar todo esse suporte Todo para ele esse suporte. conseguir entregar 100% lá no final. Porque o William, Esse serviço melhor ainda. Exato, porque daí não Entrega rola, né? tudo. Exato. porque a gente entende que esse é o nosso papel. Uhum, Nosso papel é educar. uhum. E é incansável isso, né? Às vezes para nós, para o time, às vezes tu diz, nossa, de novo, poxa, esse é o nosso papel, a gente está aí para isso, A gente é especialista. né? A gente é especialista. Perdão, Vai? através dos nossos parceiros, a gente consegue trazer grandes figuras dentro das fábricas. Final do ano passado, a gente trouxe o Cassiano da Cavalete, que ele é mestre em sustentabilidade. Nossa, legal. Fantástico. A gente trouxe em 2 eventos, porque nós não falamos, nós temos 2 operações, nós temos 2 lojas, uma em Bento, outra em Caxias do Sul. De Caxias do Sul é há 3 anos lá operando, que são mercados diferentes, inclusive. Mas a gente trazer o Cassiano, por exemplo, foi ampliar esse conhecimento. E ele veio, não foi sobre falar de Cavalete, ele não veio representar a fábrica onde ele trabalha. Ele veio falar sobre processos, sobre impactos de produto, de materiais, né? Coisas que a gente no dia a dia não entende ou não chega a esse conhecimento, ou às vezes até mesmo a gente não se interessa, né? E agora, daqui um mês, a gente vai ter uma arquiteta especializada com formação na Alemanha, a Samantha, que vai estar conosco. A gente vai fazer 2 eventos, um em Bento, um em Caxias, para o público arquitetos. Sim. Daiane, tu falou que vocês, enfim, auxiliam né, todos os especificadores. O que tu acredita que é o pior impacto, assim, na escolha errada de um mobiliário corporativo? Mobiliário ou cadeira? A dor nas Dor nas Mas, costas. mas qual o que tu acha que Gente, impacta? Sim. juro que quando se caminha no meio. Talvez agora eu não vá tanto, né? O Eduardo tem mais essa função de estar dentro das fábricas, né? De ver a dor de perto. Mas quando eu caminho dentro das empresas, que o cliente nos chama, não é raro que as pessoas nos abordem e digam: pede para trocar minha cadeira. Pede para Caramba. trocar, porque eles olham a gente como se fosse. Vai A salvar. salvação. Não é raro isso, né? E ali já me dá uma resposta sobre cultura da empresa, sobre organização, sobre gestão. Porque precisa de consciência do gestor. A dor nas costas, a dor física, é uma das dores. Talvez é a que a gente rapidamente se identifica. Uhum. Né? É rápido a gente se sentir desconfortável em algum lugar, né? Mas os aspectos são outros, e a NR1 vem para provar isso. Uhum. Nosso país é um dos países mais estressados do mundo. Gente, isso é um dado gravíssimo, é um dado forte. A NR1 vem para falar sobre isso, vem para tentar minimizar os riscos psicossociais dentro das empresas. Sim, e isso envolve desde tu sentar em uma cadeira desconfortável, tu passar o dia inteiro numa cadeira desconfortável e tu ficar estressado por isso, Baixa quanto a produtividade, iluminação, quanto... cansaço físico, Cor do mobiliário, fadiga. iluminação, mobiliário,
se a altura dessa mesa ela não for ergonômica, sobre a NR17, que fala sobre ergonomia, não adianta tu ter uma cadeira que ergonômica que entenda que é um conjunto. Quando tu começa a errar em pequenas partes, ou não ver do modo adequado, eu vou usar essa palavra e não errar, porque errar é do ser humano, mas, tipo, não interpretar, não ver, esse cuidado que a questão ergonômica traz, gente, não adianta. 2 meses depois, 3 meses depois, vai precisar ser feita mudanças. Sim. E claro, né, Eduardo, o arquiteto precisa ter esse entendimento, porque É. ele é a ponte entre nós e o Cliente. cliente. Sim. Então ele precisa ter esse entendimento, o arquiteto. A gente se torna uma ferramenta ali de apoio, de suporte, né? Mas ele precisa ter esse entendimento, porque as escolhas podem ter um impacto muito grande no time, na equipe. Nós vamos voltar com esse tema daqui a pouquinho. Você que está nos ouvindo, o Construção em Alta de hoje. Eu sou o William Pilate, ao meu lado Giovanna Facchini. Agora é hora de uma pausa para ouvir nossos apoiadores. Já já retornamos com o programa. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar teu imóvel? Entre em contato pelo fone 549-9637-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é a loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência, 352, no centro. Fone 54-3462-3674. E em Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331, no centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa, você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra. Acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre. Soluções em climatização com tecnologia de ponta, a Frisa tem. Atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 3462-1525. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação. Com vasta experiência, oferece produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54999616147. Total Cred, localizado na Galeria Milani, em Garibaldi. Quer transformar sua casa ou escritório em um ambiente sofisticado, com móveis de design e peças únicas? A Espaço Decor em Garibaldi é referência em móveis soltos de alto padrão e objetos decorativos exclusivos, assinados por designers renomados, com curadoria refinada e peças vindas das principais feiras internacionais. A Espaço Decor oferece sofás, mesas, poltronas, esculturas, vasos e acessórios que valorizam cada detalhe do seu ambiente. Aqui, estilo, elegância e bom gosto se unem para criar espaços únicos, com atendimento personalizado para clientes exigentes e profissionais de arquitetura e design. Visite a Espaço Decor na Rua Buarque de Macedo, 1843, no bairro Alfândega, em Garibaldi. E siga @espaço_decor e descubra como deixar o seu espaço ainda mais inspirador. Eviva, onde o detalhe toca a alma. Na Eviva, cada ambiente é mais do que um espaço. É uma extensão da sua história, do seu estilo e da sua forma de viver. Um viver com estilo, precisão e personalidade, onde cada detalhe importa e cada ambiente
reflete quem você é. Fundada em Bento Gonçalves, a Eviva atua há mais de 20 anos como uma verdadeira alfaiataria de móveis personalizados, combinando design autoral, tecnologia de ponta e um rigor absoluto em cada detalhe. Cozinhas, dormitórios, salas, banheiros, escritórios, ambientes feitos para durar, feitos para emocionar. Descubra o que é viver cercado de beleza, conforto e significado. Acesse eviva.com.br ou visite uma de nossas lojas. Eviva, onde o detalhe toca a alma. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Voltamos a apresentar o programa Construção em Alta. Estamos de volta, Construção em Alta, aqui na Conexão FM 87.5. Para você que acabou de sintonizar, hoje estamos conversando com os convidados Eduardo Bruneto e Daiane da Silva, diretores da Pórtico Ambientes Corporativos. Vamos continuar então. Daiane, explica pra gente um pouquinho o que é a NR1, para quem não está nos ouvindo e não conhece, e no que ela mais impacta as empresas, enfim, os funcionários. Bom, a NR1 ela foi mencionada há um ano atrás, né, como sendo necessária, sendo validada, por dados apresentados do nosso país. Então, o que antes se tratava apenas de danos, de afastamentos por questões físicas, LER, essas doenças do trabalho, relacionada ao trabalho, má postura, mobiliário inadequado. Hoje a NR1 ela se torna muito mais desafiadora para o empresário também, e porque traz como avaliar os riscos psicossociais. Então, além do físico, os riscos emocionais dessa pessoa, né? A gente teve a oportunidade, ano passado, né, a SIC promoveu um encontro com um escritório bem renomado aqui da região, onde o advogado trouxe um pouco de como isso poderia ser medido dentro. Porque uma coisa é certa, né? Nós não somos pessoas diferentes dentro do nosso trabalho e em casa. Nós somos a mesma pessoa, com comportamentos necessários diferentes, mas nós somos as mesmas pessoas. O que eu quero dizer é que e é desafiador, isso as empresas não estão sabendo, ainda não é claro, não tem clareza disso, porque como vai medir o teu impacto emocional? Eu não sei como é a tua vida Fora do fora do trabalho. trabalho. E dizer que a vida fora do trabalho não impacta no trabalho, a gente sabe que impacta. E o contrário também. Uhum. Então, eu imagino, foi dado um prazo de 1 ano para que as empresas pudessem se adequar à NR1, mas vamos lá, e a gente fala como o que a gente oferece, né, como o nosso produto. Nós somos um pilar muito importante, porque a gente entende que o ambiente físico ele impacta, né, fisicamente e emocionalmente. Mas não é só sobre isso, né? E como as empresas vão validar. Então, é, ainda é um campo com bastante fumaça, eu diria, Dúvidas, né? porque ainda as empresas estão muito inseguras de como isso vai ser a partir de agora. E isso, se a gente fosse botar no dia a dia, né? Então, não é só a mesa, não é só a cadeira. O que pega além disso nisso que vocês têm de informação na NR1? Já ouviu falar que o silêncio se tornou um luxo? Uhum. Estamos falando de ruído, por exemplo. Um ambiente muito barulhento, onde tu não consegue se concentrar, onde há muita troca de falas de som. Esse é um dos impactos. São várias questões, né? E como linkar tudo isso, né? A gente falou da arquitetura, dos produtos de vocês, mas a NR1, como fazer com que tudo isso case desde o início de uma obra? Colocar várias pessoas
É na discussão. colaborativa. O projeto é colaborativo. Colaborativo. É isso aí. Então, assim, eu posso falar de um case onde que o profissional de arquitetura que se envolveu ali, né? E o próprio cliente também, ele teve essa mente aberta de chamar os colaboradores, não todos, mas as pessoas chaves. Os estratégicos, né? Vem aqui, a gente está pensando em modificar o projeto, é assim, qual que é a tua opinião? O que que tu acha? O que que tu tem a contribuir? Tanto para o lado positivo como para o lado de correção. Uhum. Então, você validou antes as possibilidades do que executa para depois Corrigir. corrigir. Ou escutar que, ó, eu não estou me concentrando, eu não estou tendo produtividade, sabe? O ambiente ele está muito escuro, tem muita iluminação, tem pouca. Então, assim, hoje, dica principal, chama os colaboradores, as pessoas chaves para a discussão do projeto. Eduardo, e falando na questão de barulho que a Daiane comentou, né? Beleza, para um escritório, talvez esteja uma solução que seja botar um isolamento, uma parede bem isolada, mas para dentro de uma indústria, até a gente estava falando no bastidor sobre as cabines, né? Perfeito. Essa é uma solução real que está sendo aplicada nos lugares para isso? Está sendo aplicado, estamos tendo feedback super positivos, porque é uma solução não tão custosa e eficiente. Tá, e para quem não conhece, explica um pouquinho de uma cabine. Bom, De onde estão usando ela? bom, a cabine acústica, eu posso dar, assim, inúmeros locais que podem usufruir do que ela dá de solução. Exemplo, eu estou num espaço de uma indústria onde que eu sou um gestor, a Uhum. minha sala ela é toda aberta, mas eu coloco ao invés de fazer uma sala de reuniões, que o custo é Construir uma sala. construir uma sala, eu opto em comprar uma cabine acústica. A cabine acústica ela tem isolamento acústico interno, estofado, tem vidro, né, na parte visual, tem exaustores, então ela vai pegar questão do ar ambiente, ele circula interno. A Dai até também, né, lá na loja faz muitas reuniões, eu também faço. Então, assim, é uma solução cabível no bolso para para aqueles clientes que procuram uma solução rápida e que são poucas pessoas que usam, assim, não tem uma necessidade de ter uma sala de reuniões para 8, 10 pessoas, sabe? Uma cabine hoje tu consegue colocar quantas pessoas? Ela é modular, tá? Eu tenho de 1 lugares até 6 lugares. Sim, tá? que é o legal Olha até só, no meio da fábrica, enfim, né? Ah, que a gente falou, gestor, aí quer chamar um funcionário, quer fazer. Universidade, hospitais, escritórios de contabilidade, advocacia. Porque tem os dois lados, né? Tu diminui o barulho de fora para dentro, mas também tu dá a privacidade para poder estar fazendo uma reunião e Já falar ia alguma chegar coisa sobre É isso isso. aí. pro lado de fora, né? Exatamente. E essas cabines, elas são fixadas no chão? Ou elas são simplesmente um módulo lá que vai lá e coloca lá e pode arrastar para outro lado, pode levar para outro parque fabril e assim vai? Ela é dinâmica, tá, William? Ou seja, eu posso estar usando ela neste ambiente, daqui uma semana eu transporto ela para outro ambiente. Claro que a gente aconselha o quanto menos movimentar, melhor, né? Uhum. O móvel, quando ele é fixado neste ambiente, ele é exatamente ajustável neste local. Se eu levar ela para um outro local, o piso ele tem outro desnível. Então, assim, existe correções para, né, Sim, para para serem ajustes feitas. finos. Mas eu consigo, ela é dinâmica. Consigo estar nesse ambiente como em um outro ambiente. Tá. Nós entrevistamos aqui o Alexandre, que é que ele falava muito do móvel de luxo, né? Na parte do interiores, tipo, mais residencial. Hoje a gente consegue ter uma linha ou trabalhar um projeto de luxo, digamos, no corporativo? Ou se torna tudo mais padrão? Eu não chamaria de luxo, tá? Porque o luxo parece tudo custoso, Inalcançável. inalcançável, É. né? Acho É. que, Talvez sei lá, seja o silêncio. eu vou observar uma solução, exemplo, nuvens acústicas, que é uma outra solução que a gente integra no nosso portfólio, que são os baffles, são as nuvens, onde que a gente acomoda o som num espaço já existente. Ou seja, aqueles espaços lindos, maravilhosos, abertos, onde que tem 20, 30 pessoas trabalhando simultaneamente,
o ruído de som ele é automático, é alto e ele é natural. Uhum. Nossa região muito mais, porque a gente é italiano, né? A gente Uhum. tá Fala Fala um baixo. pouquinho mais alto. exatamente. Então, assim, se tu olhar para aquela solução e observar, por exemplo, é de luxo. Sim, é Uhum. um luxo ter isso. Só que às vezes muitas pessoas interpretam o luxo como custoso, Sim. Desnecessário. desnecessário. Então, assim, eu não usaria a palavra luxo. Eu traria para qual a tua necessidade? O que Uhum. que tu, Faz sentido, né? Exato. o Faz que que tu sentido. quer corrigir? O que que tu precisa corrigir? Né? Eu vou voltar agora para a NF1. Quando ela começa a ser controlada e o que vai ser controlado nas empresas? Já existe isso? Da normativa? Então, já está sendo feito movimentos, porque foi dado 1 ano para que Pra as se empresas adequar. pudessem se adequar. Isso vai acontecer agora a partir de abril. Ah, já tá no prazo, Vai encerrando o estar prazo no já, no prazo caso. encerrando. Isso foi agenda de muita conversa o ano passado. As empresas ali de segurança já estão movimentando, né? Podendo, auxiliando. eh, Volto a falar, vai ser difícil. Eu penso que é bem desafiador medir isso, né? Uhum. Como eles vão medir? A gente ainda não sabe. Sim. Não temos todas as respostas, né? O que a gente sabe é, bom, nós como empresa que entrega soluções para ambientes de trabalho, eu fico sempre me questionando, né? Ambiente de trabalho do futuro, hoje, o que seria? Sim. Não é só sobre cor bonita, encher de plantas. Não é Uhum. só sobre isso, gente. Isso, isso é a consequência de um projeto bem pensado, bem planejado. A gente precisa ter espaço de concentração, espaço de silêncio, espaço de privacidade, espaço de colaboração, espaço de conexão. Precisa ser construído dentro das empresas tudo que possa proporcionar para as pessoas de acordo com o momento ou com o tipo de trabalho que tu vai desenvolver naquele momento. E o briefing, na hora do briefing, né, onde a gente pega, coleta todas as informações, precisa ser construído de forma colaborativa. Sim. Porque o RH precisa fazer parte, Uhum. pessoas estratégicas ali dentro precisam trazer as dores do time. Uhum. Não é só sobre, ou menos ainda, sobre Sim. o que o gestor E não gostaria. é só, Sim. é que nem tu falou, não é só o físico, né? Ainda muito mais emocional. É sobre isso, né? E tem um dado que o nosso país é um dos países mais estressados do mundo, já fala muita coisa. Já fala muita coisa. Tive um exemplo que eu atendi uma arquiteta agora em dezembro, arquiteta muito querida, parceira nossa, e ela veio lá para trazer o projeto, para a gente começar essa construção, e ela me falou o seguinte, ela disse, Dai, eu conversei com, era um time de umas 30 pessoas, 40, e eu conversei com cada uma delas para entender, né? O gestor me permitiu para me entender quais seriam as As dores. demandas. Ela abriu, abriu o ouvido, assim, eu abri a escuta. E ela disse que quase que unânime as pessoas disseram para ela que se pudessem elas construiriam uma sala só para elas, isolada. Ele ia vender Para mim, 40 cabides. para mim, para mim me respondeu muita coisa. E não é só barulho. Concentração. O que acontece que eu não consigo trabalhar em equipe? Produtividade. O que está acontecendo que não, o que tem aqui que não tá, que a gente não consegue construir? Uhum. Porque vamos lá, uma empresa, um gestor vai investir. Quando tu falou, trouxe a questão do luxo. Dentro do ambiente de trabalho, depende do posicionamento que a gente já teve nesses 27 anos, cases que a gente nunca imaginou que poderiam acontecer. Empresários, grandes empresários que colocaram cadeiras que seriam cadeiras do presidente pelo custo, onde até o porteiro usa. Todos usam a mesma cadeira. Uma cadeira de ticket médio altíssimo. Uhum. Isso foi 2 cases na vida. 2, talvez, que eu lembre, em 30 anos quase. Empresas daqui, tá? Uhum. Nossas empresas daqui. Isso nos enche de orgulho e nos dá esperança. Obviamente que para nós poder proporcionar, né, bons produtos é um super case, mas mais do que isso, me fala sobre
a esperança nesse líder. Ele falou algo quando ele entregou isso. Uhum. Uhum. E aí, nesse ponto, a gente fala muito de cultura. E a nossa região, talvez ela tenha uma cultura que vai em contraponto a isso, que ela é uma cultura de questão econômica e pouco investimento, talvez um olhar pouco ainda para esse lado mais humano, para esse lado mais pessoal. Como é que tu vê o impacto da NR1 nessas empresas? Ou não vai Vai ter? ter, não tem escapatória. Aqui não tem, não é, Gringolão. não é sobre recursos infinitos. Não é ter mais ou menos poder de investimento. Uhum. Está aí, é uma lei. A gente fala muito sobre isso nas nossas discussões, né? De entender qual é a cultura da nossa região, do mercado onde a gente chega. E é bem importante entender isso, porque a gente também precisa se posicionar de acordo. Ao mesmo tempo, eu entendo que isso tem mudado, ao longo dos anos tem mudado. E o que a gente observa é que muitas vezes a gente tem essa característica de empresas familiares, e que muitas vezes, quando tem o filho assumindo uma posição de liderança, de decisor, a gente já vê uma mentalidade Já diferente. vem com um outro Então eu olhar. não perco a esperança. Tem muito, a gente navega por muitas, a gente visita muitas empresas. A gente tem acesso a muitas empresas. Tem muito trabalho a ser feito, William. Muito trabalho. Eu tenho uma frase, William, que eu sempre escuto. Para que eu vou dar uma cadeira se eu comecei trabalhando numa cadeira de palha? Sim. Daí eu faço a outra pergunta. Mas tu sabe qual que é a produtividade dessa pessoa que está sentada numa cadeira Na de outra palha cadeira. em uma outra cadeira, né? E não é só sobre produtividade em si, na questão de valor agregado, que a gente também é um dos pontos que a gente conversa, mas é sobre o bem-estar. Pessoa feliz, pessoa contente no seu ambiente de trabalho, tem estatística, tem estudo, produz mais. Produz Gera mais, mais. contagia mais. Então, assim, o meu time não está produzindo. Bom, olha Olha para tua redor, cadeira, né? olha para tua cadeira, olha para o teu espaço É. e tenta identificar o que, né, fica ali com eles, fica no espaço deles 8 horas por dia, 6 horas por dia. Vive É, com eles. esse olhar, vocês dão para o CNPJ? Vocês dão para o gestor? Se ele for lá e disser assim: "Olha só, eu preciso melhorar a produtividade do meu time", ou para o arquiteto que atender ele, enfim, como é que eu posso fazer? O que que eu posso mudar? O que que eu posso mudar aqui nesse Mais escritório? imediato, daqui a pouco. Exato. "Ah, não, tira essa parede, muda isso, bota a iluminação". Essa toda essa auxílio de especificação vocês fazem pro cliente. Fizemos para o cliente, claro que visita em loco. Uhum. Não é online, não, eu preciso visitar, eu preciso estar no local Entender o que dele, tem ali. estar no local dele. Viver lá, né? Me conta a Viver, tua dor, me estar. conta, É. né? Eu preciso enxergar, preciso ver. Então, a gente vai até no espaço dele, desse cliente. E a Entendi. gente, claro, faz ali uma curadoria ali, né? Dá um norte, dá um caminho, né? Para esse cliente, ou indicando profissionais de arquitetura, ou nós mesmos, se for uma coisa, né? Rápida, uma prioridade aqui, bom, pega essa solução, coloca a carpete, coloca essa mesa, pega essa cadeira, enfim, dá um leque de soluções Uhum. mais complexo, busca-se profissionais que, né, Então esse suporte, dão esse suporte. auxílio, essa troca. Isso. Durante a pandemia ali, o pós-pandemia, enfim, foi muito pro home office e o híbrido, né? Como é que foi para vocês esse impacto? Ou o que vocês tiveram que modificar agora? Já tá retornando, né? Não sei se já tá retornando 100%, mas como é que foi isso para vocês? Bom, eu vou te falar que a gente nunca cresceu tanto, né? Primeiro que houve uma procura absurda para Sem boas demanda. cadeiras dentro da sua casa, né? No caso Uhum. do hobby. Mas passado algum tempo, as empresas entenderam que para o colaborador voltar, precisava proporcionar um ambiente de acordo. Sim, porque daqui a pouco ele reformou a sua casa, criou um home office Um baita maravilhoso e aí ambiente, né? não vai mais aceitar qualquer Existiu coisa. todo esse movimento.
E claro, aí eu volto a falar culturalmente falando, nossas empresas aqui pediram que os seus colaboradores retornassem, Uhum. né, em contramão, proporcionando ambientes melhores. Então houve muito investimento em ambientes melhores, né, isso é muito positivo. Além de Canadá, não é só sobre salário que tu retém o colaborador. Ah, a gente não falou sobre retenção, A né, de gente não entrou talentos. nessa, É, né, nessa é, veia, é, porque nessa veia de retenção, o ambiente de trabalho importa. importa e muito. Às vezes a Im pessoa não sai porque o vizinho tá me pagando R$ 500 a mais, R$ 200 a mais. Não é por causa disto, não é sobre valor, tá, né? Uhum. Somente, não Não é é sobre mais. isso. Mm-mm. Automaticamente ele tá te dizendo o quê, William? Olha, eu tô avisando. Tem algo no teu ambiente que um sai um mês, o outro sai outro mês. Não, não, cara, alguma coisa tem. Então, Uhum. essa é a tarefa que o setor de RH, técnicos de segurança do Do trabalho, agora com a trabalho. NR1 vindo a vigor, né, em prática, cara, tem que ter esse olhar, sabe? Aquele olhar, né? O que que tá acontecendo aqui? Que eu não tô enxergando nitidamente, sabe? Fiquei curioso. O valor do salário hoje, ele fica após ambiente de trabalho numa escolha de permanência? Olha, o que que eu ouço dos meus clientes, tá? Que eu Aham. rodo, né? Estou em diversas indústrias de todos os ramos, né? Todos eles estão contratando. Dificuldade reter. Aí a primeira pergunta que eu faço: por que que tu tá perdendo? Ah, o cara me disse que não foi porque o fulano me pagou mais. Acontece, claro, não tô aqui dizendo que é unanimidade, que é pelo valor ou não que a pessoa Uhum. sai. Mas escuto muito, cara, não foi só pelo valor. Não foi o valor a principal moeda aqui, ó, eu estou Não, indo. o que pesa mais é outras coisas. Eu digo porque nas vendas, se a gente for pegar tudo que acontece em vendas, né, o valor, o preço no caso, é o sétimo caractere na decisão de compra, né. E aí por isso que quando tu falou me chamou a atenção, eu falei: É. "Deixa eu ver se tem essa informação". Porque entender que o proporcionar um ambiente de trabalho favorável, adequado, tem a ver com o sentimento de pertencimento. Uhum. E se tu não se sente pertencente ao local onde tu está, tu não permanece, Independente do salário. independente do salário. Entender isso, a liderança entender isso, ela usa essa ferramenta como forma estratégica para crescimento. Sim. E antes me fez lembrar uma história que aconteceu semana passada. Na quarta-feira veio uma grande empresária na loja e disse assim: eu preciso ver cadeiras para o meu time, mas eu quero as mais simples que tu tiver, porque eles não merecem. As mais desconfortáveis. Essa foi a fala. Obviamente que nos choca quando a gente ouve algo assim, nos choca. Porque, primeiro, que a gente defende absurdamente o contrário. Então, vamos lá, é uma tarefa nós tentar entender o que ela está querendo dizer com isso, né? Tentar entender a real razão de Contexto e trazendo essa tudo fala. mais. Exato. Não é incomum, é muito frequente a gente ouve isso. Pode ser a cadeira mais desconfortável que tu tiver. Pois bem, isso a gente leva como uma dor, dói os nossos ouvidos quando a gente ouve. No dia seguinte, para nossa esperança, veio um líder, dono de uma empresa, de Bento mesmo, e chegou e disse assim: trouxe uma colaboradora junto, disse: eu vim ver as melhores cadeiras para o meu time. E realmente ele escolheu as melhores cadeiras para o time. E eu reflito muito sobre isso. Eu reflito, disse, que diferença tem desses dois empresários? Qual é a diferença? Talvez eu não tenha essa resposta, Uhum. Sim. mas dá uma mensagem. Por que que um líder resolve investir os melhores produtos? E com certeza a cadeira é uma das coisas que ele está Que faz. investindo, né? E o outro líder vai lá e diz que, né? Então a gente fala assim, fala sobre cultura, eh, mas fala também sobre uma mudança de mentalidade. Tem coisas que não cabem mais nos tempos que a gente vive. Sim, porque, né, a gente que nem a gente estava falando antes, tem a NR1 aí para colocar tudo muito mais em ordem e mesmo assim eu quero as piores cadeiras. É. É.
o impacto que essa pior cadeira vai impactar em tudo, Mas ali tá né? falando sobre liderança, É. né? Sobre Já liderança. tivemos clientes, colaborador que veio até a loja para comprar a cadeira, ele comprou, Pra ele. para Ele ele levou pra levar no empresa. espaço. É lamentável, né? Tipo assim, tem muita história, tá, William, Giovana? Poderia fazer um Tem programa só de muita, case. muita história. Mas a gente, obviamente, vamos para esse Valoriza. lado que o nosso trabalho é educar, chamar, vem aqui, deixa eu te apresentar as soluções. Uhum. A escolha é tua, a gente vai compreender e entender, porque a gente não tem, não, compra esta cadeira, compra, não. A gente dá opções. É. O cliente Ô, vem lá, vem testar e tal, e ele opta pelo que melhor, naquele momento, ele achar interessante. Até porque o CNPJ é um órgão vivo. Uhum. O ano que vem ele não é igual deste ano. Bom, a gente também. E É. quando tu fala de quantidade de validade, né? Quantas cadeiras existem nas opções da Pórtico? Cavalete, mais de 200 modelos. É um portfólio bem, Portfólio bem grande. Daí, primeira pergunta que eu faço quando eu quero uma cadeira. Pergunta básica que É. vem para nós. Eu quero uma cadeira. Como que é o teu espaço? Para que tu vai usar? Tu usa quantas horas do dia tu vai usar nessa cadeira? Porque eu não posso entregar para esse cliente, para essa pessoa, para esse profissional de arquitetura, um catálogo de Não. 200 modelos e, ó, tá aqui, meu amigo. Tá Sim. contigo a bola. Eu preciso Muda orientar. tamanho, Olha, muda o que tu tudo, me né, contou, tu conforme. vai nestes modelos. Minha sugestão. O serviço É. inicia aí. A curadoria. Serviço inicia ali. Inicia aí. O briefing é sempre muito importante, né? Porque Importante. a gente entende que a gente é conhecedor do produto. Sim. E eu não dar essa. Pô, tá faltando algo aqui. Sim. Falta a conexão. Né? Claro. Então, Bem, estamos chegando à parte final do nosso programa. Queremos agradecer muito a participação do Eduardo e da Daiane. Quem quiser conhecer mais a Pórtico, quais as redes de contato? Muito bem. @Pórtico Móveis, BG. E o nosso site, porticomóveis.com.br. E também convidar todos que possam vir conhecer os nossos espaços, nossas lojas em Bento e Caxias. E a gente promete que é uma experiência muito diferente, uma experiência muito acolhedora e muito cordial estar nas nossas lojas. Obrigada a você que nos acompanhou ao vivo e pelas redes sociais. Siga o @podcast Construção em Alta e acompanhe também os nossos conteúdos no @William Pilati e @Giovanna Fachinelli. Nosso próximo encontro já está marcado para terça-feira, às 19 horas, mais um programa com convidados, conteúdo relevante e muita troca para o setor da construção. Tenham uma excelente semana e até terça-feira que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. boa noite.